Você sabe que a inexistência de um processo adequado para gerenciar o seu projeto de software causa diversos efeitos colaterais negativos, como insatisfação do cliente, até mesmo baixa qualidade do produto e redução da maturidade em gestão de projetos da empresa. E você quer saber como resolver isso? Se sim, fica comigo nesse vídeo. Saudações para você que trabalha com definição e gestão da entrega de software e está aqui nesse canal para saber como melhorar isso. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Agostinho Risso e eu trabalho com definição e gestão da entrega de software há mais de 7 anos, contribuindo aí, assim como você, nessa jornada de transformação digital das empresas. Se você está chegando agora aqui no canal, já convido você para se inscrever, curtir, compartilhar esse conteúdo que pode ajudar muitas pessoas a resolverem os problemas que nós vamos abordar aqui hoje, tá? Então, hoje especificamente a gente vai falar sobre como você pode criar um processo de gestão de projetos dentro da sua empresa e sustentar ele por ferramentas. Então, esse aqui é o quadro Direcionamento Tech. Aqui a gente vai mostrar para vocês como implantar ferramentas para que os conceitos entrem dentro das empresas de uma forma mais palpável, né? Então, esses são os principais benefícios aqui desse quadro, né? A gente tem aqui o Direcionamento Tech, que ensina você a aplicar ferramentas, tem a Luz da Gestão, que fala sobre conceitos gerenciais mesmo, e tem também o quadro Campo de Batalha, que a gente traz cases, né, da vida real e aprendizados para que você aprenda aí com os erros e acertos das outras pessoas que estão também nessa jornada como você. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou convidar para você me seguir lá e acessar, né, o conteúdo que é sempre complementar ao que eu coloco aqui no canal do YouTube. Beleza, pessoal? Então, é isso. Para a gente começar, sem mais delongas, então eu vou mostrar aqui inicialmente uma apresentação de slides, que você vai poder ver o que está por trás relacionado à teoria disso, né? E qual que é a fundamentação teórica para que você, de fato, vá lá e implante um ciclo de vida. Até para que se você, por exemplo, vá na sua empresa já amanhã ou hoje mesmo e queira começar a implantar isso, não seja um discurso vazio, né? Você vai estar implantando isso porque existe uma literatura específica que aborda isso e que sustenta a necessidade de você criar isso dentro das empresas, tá? Então, para começar, esse é o nome do episódio, né? Então, melhore a satisfação do cliente com o ciclo de vida digital e sem código. Então, tem vários efeitos colaterais de você implantar um ciclo e a satisfação do cliente, apesar de ser apenas um deles, é o que a gente busca quando trata de projeto de software. Para começar, é importante entender que uma coisa é o ciclo de vida, a gente vai falar sobre isso. Então, o ciclo de vida do projeto é muito similar ao que a gente vai chamar de processo de gestão de projetos. Porém, quando a gente trata de ciclo de vida, existe também dentro do projeto o produto. E por que eu tô trazendo isso aqui de forma destacada? Porque uma coisa é o ciclo de vida do projeto, que muito se confunde com o que a gente vai chamar de processo de gestão de projetos. A outra coisa é o ciclo de vida do produto, que é um próximo conceito. Por quê? Porque o ciclo de vida do produto, ele normalmente é composto por essas fases. Você tem a introdução do produto, o crescimento dele, né, em termos de vendas aqui, que é o eixo Y, a maturidade desse produto, ou seja, ele já entrou no mercado, ele está com um nível de vendas relativamente estável, e após essa estabilidade começa o declínio dele, né? E isso aqui é exatamente a configuração de um ciclo de vida de produto. Então perceba que, independente do projeto, ele vai entregar um produto que, por exemplo, se for um produto submetido a vendas, essa jornada de quantidade de vendas do produto vai normalmente passar por esse ciclo. Então, existem vários produtos que podem se enquadrar nisso, desde celulares, softwares e uma série de coisas. E por que é importante trazer isso, mesmo se você não trabalha com produtos que, por exemplo, vão para o mercado para ser vendidos? Porque se você, por exemplo, cria um software para uma empresa, que é o foco aqui desse canal, né? A gente vai abordar sobre projetos de software. Esse software vai atender uma determinada necessidade, então ele vai precisar passar por um ciclo que naturalmente demandará uma introdução e um aumento de adesão. Então a gente poderia, por exemplo, substituir esse eixo Y aqui
por adesão, então quantidade de pessoas que estão usando esse produto de forma adequada. Depois as pessoas veem que esse produto está sendo super bem utilizado, e aí a adesão dele dentro da empresa cresce, e aí ele fica com uma adesão estável, até que, por exemplo, por uma mudança da necessidade de negócio, esse produto comece a baixar a adesão. Por quê? Porque uma série de fatores podem acontecer. Desde mudança estratégica ou até mesmo a criação no mercado mesmo de uma solução melhor do que aquele produto. Então as pessoas elas podem começar a ver que existem outras necessidades que aquele software, quando ele foi construído lá atrás, não atende mais. Então o produto naturalmente vai passar por essa fase de declínio. Mas uma coisa é, como a gente está falando, o ciclo de vida do produto. A outra coisa é o processo de gestão de projetos. Eu estou trazendo essa imagem aqui também do Prince 2, né, que é da People Search. Por quê? Porque o Prince 2, diferente de padrões de gestão de projetos como o PMBOK, ou até mesmo o padrão da ISO, ou referencial de competências do IPMA, o Prince 2 ele mostra para você um processo estruturado, que vai desde você começar um projeto, né, com Starting Up a Project, passando por você solicitar autorização para começar o projeto no Direct a Project, você iniciar o projeto, que aí você similar ao planejar o projeto do PMBOK, se você está mais acostumado com essa referência, você gerenciar o estágio ali do projeto, controlar o estágio, né? Então isso aqui é muito monitoramento e controle, né? Você entregar o produto, né? Contar com o direcionamento do projeto durante todo o ciclo de vida e encerrar esse projeto. Então, o Prince 2 ele traz aqui em detalhes como que você faz todas as atividades para que o seu projeto seja bem gerenciado do início ao fim, desde a iniciação, passando pelo planejamento, gestão da execução e também contando com as atividades de direcionamento do projeto, né? Porque sempre quando você está trabalhando com um projeto, você entrega ele para áreas estratégicas dentro da empresa, seja o cliente, seja uma outra área que vai colher os benefícios daquilo. Então você não pode só contar com a visão do gerente do projeto, que é o que eu vejo muitas empresas fazerem, né? O gerente do projeto tá sozinho ali gerenciando aquele software, né? Aquele projeto de software. Mas é importante entender que se você não tem uma ferramenta, como que você vai fazer isso? Você pode agrupar isso aqui em uma série de procedimentos de iniciação, de planejamento, de priorização e etc. Só que se você tem uma ferramenta é muito mais fácil, então é por isso que a gente vai abordar isso hoje, tá bom? Então uma coisa, novamente, é o ciclo de vida do produto, que você introduz ele, cresce a adesão, passa por um nível de maturidade e depois ele vai ter um declínio. Outra coisa é o ciclo de vida ou o processo de gestão de projetos. Por quê? Quando você, por exemplo, encerra o projeto e termina totalmente a construção do produto, ou simplesmente completa um pacote de trabalho, né, entregando uma parte daquele produto, essa parte do produto vai ser submetida a esse processo aqui, a esse ciclo de vida, tá? Então é importante entender isso, que apesar de serem coisas diferentes, elas se relacionam. Então você tem, por um lado, o processo de gestão de projetos, que entrega um produto que depois vai passar por um ciclo de vida específico, tá? Então são conceitos similares e super relacionados, que é importante você entender como essa relação acontece e qual parte você pode implantar software para monitorar, tá bom? Nesse caso aqui a gente vai falar como você implanta o software para gerenciar o ciclo de vida do projeto, por exemplo, aplicando em maior ou menor grau, né, sempre de forma adaptada, como o próprio Prince recomenda, um processo de gestão de projetos adequado. Então, quais tipos de ciclo de vida existem, né? Então, falando especificamente sobre projetos, existe, por exemplo, o ciclo de vida de projetos externos, ou seja, você faz projetos para fora. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa de consultoria, ou uma construtora, ou um escritório de advocacia, eu estou falando isso aqui como exemplos, porque se você trabalha especificamente com projetos de software, ou você faz software para o seu cliente, sendo um cliente que te contratou para aquilo, ou você faz software para uma área interna, que também é um cliente, mas é um cliente interno, e o processo é relativamente diferente. Então entenda que quando eu trato aqui de projetos externos, são projetos feitos para contratantes externos. Você faz uma proposta comercial e tem ali, por exemplo, uma fase de negociação e etc. Você vai ver aqui que, por exemplo, você tem um processo de diagnóstico, que você avalia a necessidade do cliente.
Você tem depois uma fase de negociação, e você conclui os acordos comerciais e contratuais. Aí você tem o planejamento, que você planeja o projeto. E aí você não precisa necessariamente aqui nessa fase de planejamento ter um planejamento preditivo, ou seja, eu planejei todo o software. Não, você planeja o que é o suficiente para você começar a próxima fase, que é de execução do projeto. E depois, quando tudo já foi entregue, encerramento, né, para você encerrar os contratos e transferir a tecnologia e aí armazenar os projetos concluídos. Então entenda que isso aqui é um exemplo de ciclo de vida para projetos externos, projetos que você, por exemplo, foi contratado para implantar um software em um determinado cliente. Uma empresa de consultoria, normalmente ela faz isso, uma empresa de desenvolvimento de software, ela faz isso. Em alguns casos, você pode ter um projeto para fazer 100% do diagnóstico, e aí, uma vez que está concluída totalmente a estrutura de requisitos que esse futuro software vai ter, aí sim você começa o ciclo de vida com as outras fases. E pode ser que, por exemplo, o seu diagnóstico seja de que a empresa não tem ainda condições de começar já o projeto de software. Então isso é muito normal quando você implanta software, você começar por um projeto de diagnóstico, que você cria uma arquitetura de requisitos. Depois disso, você vai lá e implanta o software e você separa isso em projetos diferentes. Por quê? Porque pode ser que essa arquitetura de requisitos seja utilizada para que depois seja feita uma RFP e outras empresas concorram para a fase de construção do software. Então, isso é muito natural, mas você precisou de uma fase anterior chamada diagnóstico, que dessa fase saiu de que a empresa precisa, de fato, de um projeto de diagnóstico e não já de um projeto de software de fato. E aí, quando você vai começar, por exemplo, o projeto de software, na fase de diagnóstico, você avalia, por exemplo, qual que é a consistência desse relatório de requisitos. Será que ele já está estruturado de uma forma suficiente para você poder desenvolver mesmo? Ou você vai precisar planejar, por exemplo, uma fase para detalhar melhor isso? Então, tudo isso pode ser abordado aqui na fase de diagnóstico, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de proposta para ciclo de vida de projetos externos. Um outro exemplo são os projetos internos. Aí já é diferente, por quê? Porque você, ao invés de ter diagnóstico e negociação, você tem concepção e priorização. Porque aí, nessa primeira fase, você estrutura a justificativa e impacto do projeto para o negócio e não avalia a necessidade do cliente. São necessidades similares, mas elas são diferentes. Então aqui é uma área pedindo ali, olha, eu preciso de um determinado software porque hoje eu faço de forma muito manual um determinado processo aqui da minha empresa. Então eu preciso de um sistema para melhorar isso. Então aí você já não vai diagnosticar a necessidade do cliente para fazer uma proposta comercial. Não. Você vai estruturar a justificativa e impacto do projeto na área de negócio para daí mandar isso para uma priorização e avaliar se é de fato prioridade e alocar recursos nesse projeto. Uma vez que o projeto foi priorizado, por exemplo, aí você vai para planejamento, para planejar o projeto da mesma forma, executar, encerrar os contratos e transferir a tecnologia para operações e armazenar os projetos concluídos. Então você veja que a principal diferença aqui que está sendo colocada é no começo do ciclo de vida do projeto, porque quando são projetos externos você tem diagnóstico e negociação, e quando são projetos internos você tem concepção e priorização. E aí, a próxima pergunta é, por que investir então tempo e dinheiro para modelar um processo de gestão de projetos? Então, se você trabalha com projetos de software e eventualmente vê que às vezes a necessidade ela vem truncada, não vem muito claro por que a área de negócio precisa daquele software, você entende que isso pode ser muito prejudicial, porque se você simplesmente imagina, recebe numa conversa de corredor, eu preciso de um sistema para tal coisa. E aí você já começa a cotar fornecedores, mapear necessidades sem muita sustentação do porquê que aquilo precisa ser feito. Imagina o impacto colateral que isso gera. Provavelmente você já passou por isso, se você trabalha com desenvolvimento de software, seja para clientes externos ou para clientes internos. Isso frequentemente afeta o seu dia a dia, tá? Então, por que é importante fazer isso? Primeiro, porque você vai ter qualidade em todas as fases, né? Então, imagina, se você cria um processo estruturado, a maneira de conceber o projeto é padrão. Da mesma forma para priorizar, planejar, executar, encerrar.
e sustentar depois o resultado daquilo, né? Então aqui tá encerrados, mas deveria ser concluídos, tá? Então foi um errinho aqui do slide, mas enfim, você entendeu a ideia. E aí, imagina, você aqui tem uma descrição em alto nível, né? De todas as fases. Agora, imagina se você de fato vai lá e aplica uma literatura como o Prince 2. Poxa, para você começar o projeto, existem vários requisitos aqui. Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre cada uma dessas atividades, né? Para você planejar o projeto também, para você gerenciar o estágio, enfim. Aqui é uma descrição diferente, mas com mais detalhes sobre o que está por dentro de tudo isso aqui. Então, o principal aspecto é a qualidade em todas as fases. Mas a gente vai ver futuramente também que, ainda nesse vídeo, que a capacidade de você criar adesão quando você tem uma ferramenta é muito maior. Porque imagina se você tem um processo, mas ele não está sustentado por ferramentas. As pessoas até podem, por exemplo, ler o manual daquilo, mas para elas fazerem, elas vão ter que usar procedimentos manuais. Vão ter que, por exemplo, começar com uma solicitação de projeto no Word, depois vai para uma planilha e assim por diante. E aí a governança disso escapa. E a chance das pessoas não usarem, porque elas têm mais flexibilidade, já que elas não usam uma ferramenta específica, é muito maior. E a chance disso colapsar e não ter qualidade também é muito maior e prejudicial para o negócio. Então o principal ponto é esse, né? A qualidade em todas as fases. Então imagina, se você não tá com uma ferramenta, é como se você estivesse aqui, ó, percorrendo uma estrada, mas essa estrada, poxa, você tá aqui numa estrada de chão, se você quiser fazer um caminho por aqui e depois voltar, ó, tá vendo? É muito mais fácil. Você só sobe aqui e volta. Né? Ah, eu tô aqui, lá na frente eu quero desviar e volto pra estrada. Entende? Então, o que é a estrada aqui na analogia? É, por exemplo, o manual de gestão de projetos que você tem. Né? Então, muitas empresas elas têm ali um documento chamado manual ou procedimentos de gestão de projetos que demonstram ali um fluxograma, tem textos explicando o que é cada uma das atividades. E esse manual é similar a essa estrada aqui. Então, é uma estrada de chão. Só que, poxa, se você quiser sair da estrada, é muito mais fácil. Você pega o seu carro, sobe aqui e volta. Às vezes você pode sair porque você quer, porque você acha que essa estrada aqui não é tão legal. Às vezes você simplesmente escapa por um outro fator, entende? Então, a capacidade de você seguir o trilho é muito menor se você não tem uma ferramenta. Agora, se você já tem uma ferramenta, é como se você estivesse numa estrada dessa forma. Então, se você está numa estrada de asfalto, toda pavimentada, com estruturas aqui laterais, né, evitando que você saia da pista, ou se você sai que você já tenha condições de voltar, você vai ter uma chance de seguir o caminho muito maior do que se você estivesse simplesmente numa estrada de chão como essa. Então, o maior benefício é isso, é a qualidade sustentada por um trilho que é muito mais difícil de você escapar, beleza? E especificamente sobre criar isso em uma ferramenta no code, que é o que a gente vai falar. O que é, para quem tá caindo agora, provavelmente você sabe a diferença disso, né? Então, hoje em dia, tá muito em alta isso, né? Você acelerar o desenvolvimento de software com ferramentas que não demandam Procode. Você conhecer uma linguagem. Por quê? Porque a linguagem tá por trás de interfaces que você usa para criar o software e você não precisa necessariamente conhecer a linguagem, apenas a necessidade de negócio e a usabilidade de construção de software dentro dessa ferramenta. Então, no code tem os principais benefícios. Você consegue fazer melhorias. Uma vez que você implantou uma primeira versão, você já consegue fazer melhorias e adaptações. E essa capacidade de você fazer melhorias e adaptações vão te dar mais flexibilidade. Porque se uma área precisa de uma configuração do processo e outra área precisa de uma necessidade levemente diferente, você consegue aumentar a flexibilidade com menor custo. Porque se você não precisa de desenvolvimento, vai custar menos, naturalmente. Você vai precisar contratar uma mão de obra mais barata ou nem vai precisar contratar uma mão de obra qualificada para isso. E aí essa flexibilidade te permite também mais escala. Por quê? Porque outras áreas começam a usar. Então a escala de uso aumenta e a capacidade de você implantar os benefícios de ter uma ferramenta disso, né, que faz a gestão do projeto do início ao fim, é maior. E aí, se você consegue mais escala, você também
por conseguir adaptar melhor, aumenta a maturidade, porque aí a empresa como um todo começa a usar isso. Então, você tem vários benefícios relacionados a usar uma ferramenta no code. Então, vocês vão ver aqui como fazer isso, existem outras ferramentas também. Para o vídeo de hoje eu trouxe uma demonstração do Pipefy, mas existem, por exemplo, processos de gestão de projetos implantados no SharePoint, na Power Platform, no Jira, enfim, vários softwares aí que têm essa finalidade de você criar um processo desde o início da ideia daquele potencial projeto e passando pelo ciclo de priorização. Mas algumas coisas adicionais a gente vai precisar tratar aqui. Como o que, por exemplo? Qual é o melhor momento para você modelar e implantar as melhorias mais rápido? Você está pensando, poxa, beleza, eu já sei que é importante implantar um processo, eu sei que a minha empresa não tem isso, que existem vários efeitos colaterais disso não ser feito, mas qual que é o melhor momento? Então, eu tenho algumas considerações sobre isso. O melhor momento foi ontem, né? Mas não vai ficar chorando aqui igual essa mulher aqui, ou desolado, né? Simplesmente olhando lá pro horizonte. Poxa, se foi ontem, então eu já não vou implantar no melhor momento? Será que é a hora de eu fazer isso? Né? Então, brincadeirinhas à parte, o melhor momento foi ontem, mas o segundo melhor momento é agora. E o relógio tá passando. Então, não espere muito tempo, porque se você não fizer isso agora, se você já não abordar a necessidade de fazer isso agora, você vai estar retardando todos esses benefícios aqui que a gente falou, que vão poder gerar muito impacto na sua organização, tá bom? Então, por onde que você deve começar? Não sai por aí fazendo o processo, né? Ah, agora que você conheceu a ferramenta, simplesmente, por exemplo, adquira uma licença free ali, modele as fases e já pergunte para as pessoas se tá tudo bem. Se você fizer isso, você vai já colher algum tipo de benefício? Vai, mas não é a melhor forma de fazer. A melhor forma de você começar a fazer isso é, primeiro, estruturando bem o processo. E aí eu trouxe para vocês uma demonstração de como você pode criar esse processo usando uma ferramenta de notação de processo que é o CIPOC, ou seja, você tem o supplier, que é quem dá a entrada na fase, você tem um determinado tipo de entrada, você tem o processo, que é o que é feito, a saída e o cliente. Tá? Então, é importante você modelar esse processo, e aqui eu estou dando um exemplo de como fazer isso, para que após a estruturação do processo em uma determinada notação de software, então entenda que eu trouxe a notação do CIPOC porque para a ferramenta que a gente vai implantar, o CIPOC é melhor, mas se, por exemplo, você vai usar um BPMS, que é uma ferramenta de sustentação de processos, né? BPMS é a abreviação para Business Process Management Solution, ou seja, solução de gestão de processos de negócio. Porque uma vez que você modela o processo, você só vai garantir que as pessoas estão seguindo ele se você tiver alguma solução para aquilo. Ou seja, cada atividade do processo ser uma tela, por exemplo, que você precisa inserir dados ali e precisa seguir um passo a passo para que aquela tela seja usada e o processo, como consequência, seja seguido. Então, o Pipefy, que é a ferramenta que a gente vai mostrar, ele funciona exatamente como um BPMS. Por quê? Porque cada fase que está, por exemplo, demonstrada aqui, a fase de solicitação, a fase de concepção, priorização e outras, cada uma dessas fases possuem ali uma finalidade, que é descrita aqui no processo, e em um segundo nível você pode descrever quais são os campos que você quer aqui em cada fase. A gente não vai entrar tanto em detalhe assim, mas eu posso depois fazer um conteúdo específico para como que você estrutura cada uma dessas fases ou grupo de fases, mas é importante que isso seja pré-definido para que quando você até mesmo adquira a licença do software, já seja mais produtivo o seu tempo com o software, porque já foi tudo pré-estruturado antes. Então, por exemplo, na solicitação, você tem lá o solicitante, faz uma solicitação de projeto, e tem um nome sugerido para o projeto, justificativa e área cliente. Então ele vai ter lá um campo para o nome, um campo para a justificativa, e outro campo que pode ser um campo de cadastro ali, né? Que ele vai buscar no banco de dados quais são as áreas que estão cadastradas e a área que vai receber o impacto daquele software. E aí, isso gera o quê? Uma demanda de concepção de projeto, que vai ser justamente o input da próxima fase. Então veja que eu coloquei uma seta aqui conectando, mostrando que
são relacionados. E isso vai para quem? Para o coordenador da área cliente. Ou seja, o solicitante falou assim, olha, eu recebi aqui uma solicitação de que uma determinada área cliente precisa desse tipo de projeto, né? Precisa de um software porque vai gerar esse impacto nessa área. E aí também o coordenador da área cliente é quem vai realizar a fase de concepção, por exemplo, junto com aquele solicitante ou outros especialistas técnicos que vão ajudar. Aí ele pega essa solicitação de projeto e vai lá e descreve, olha, realmente a gente precisa disso, o impacto financeiro e qualitativo é esse. E aí vai gerar uma demanda de priorização de projetos, que também é justamente o input da próxima fase. Então veja que aqui é demonstrado todo o processo, desde a solicitação, passando pela concepção, priorização, planejamento, execução e encerramento, e depois isso vai ser criado dentro de uma ferramenta, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, entenda que é importante criar essa relação de causa e efeito, ou seja, a causa de você ter o coordenador da área cliente aqui na concepção fazendo essa fase é porque anteriormente, na fase de solicitação, veio uma demanda para ele. Tá? Então, sempre tem uma relação quando você pensa no processo, e é por isso que essa ferramenta é muito boa, né? Porque você cria ali uma noção de responsabilidade. Quem é responsável pela fase anterior, uma vez que outra pessoa vai precisar assumir posteriormente o que foi feito nessa fase, né? E aí, uma vez que você definiu, por exemplo, que aqui você vai ter um impacto financeiro qualitativo, agora você tem uma demanda de priorização que vai para a diretoria da área cliente. Então, poxa, será que o diretor vai de fato aprovar ou reprovar essa priorização? Supondo que ele aprovou, aí vai ter uma demanda de planejamento. Ou caso ele não aprove, ele vai para uma fase de ideia não priorizada. Ele aprovou, foi para planejamento, aí o coordenador da área cliente vai receber aquela demanda de planejamento e aí ele vai planejar o projeto já, por exemplo, definindo quem é o gerente do projeto, quem vão ser as pessoas que têm permissão para trabalhar nesse projeto e aí vai gerar uma demanda de execução, que aí já é o gerente do projeto que vai assumir a partir daqui. Ele vai pegar essa demanda de execução, vai executar o projeto, cumprir a entrega dos requisitos lá do escopo, cronograma, gerenciar os riscos. E aí, dentro aqui da execução, aqui tá super em alto nível, executar o projeto, mas você pode, uma vez que você tem uma ferramenta, estruturar o que é necessário em cada uma das fases, tanto do planejamento, você vai planejar requisitos, na fase de gestão da execução, você vai criar um status de projeto para passar ali qual que é o desempenho semanal ou quinzenal, depende do que, de o que você definiu como plano de comunicação na fase de planejamento. Então, entenda que apesar de estar em alto nível aqui, planejar, executar o projeto, você precisa, é super recomendável, uma estruturação de quais campos e quais requisitos precisam ser cumpridos de forma obrigatória ou opcional para que o projeto saia de planejamento, por exemplo, e vá para execução. E aí, uma vez que o projeto está concluído, você já entregou todo o escopo, aí você vai lá e manda para o encerramento, cumpre todos os pré-requisitos de encerramento, e aí registra o projeto encerrado e vai para a última fase, tá? Bom, então, saindo da fase conceitual aqui, eu acredito que você, se ficou comigo nesse vídeo até esse momento, sabe a importância de fazer isso e sabe o passo a passo de como fazer isso. Opa, especificamente. Aí, agora a gente vai para a ferramenta. Por quê? Porque não adianta simplesmente você fazer aqui a CIPOC de ponta a ponta. Você precisa agora colocar uma ferramenta por trás que vai sustentar isso e as pessoas de fato precisem seguir todo esse passo a passo para que o projeto seja concluído. Então vamos lá para a ferramenta. Bom, estou mostrando aqui para vocês a tela de início do Pipefy, né? Então você entra aqui em pipefy.com, cria uma conta, e aí para você criar esse ciclo de vida, você vem aqui em novo pipe, e aí o que eu sugiro é que você comece do zero mesmo, tá? Então coloca aqui, por exemplo, processo de GP empresa X. Esse aqui vai ser o nome do processo. E aí você veja que ele já vem com uma estrutura aqui inicial. E aí, o que a gente chamou aqui de ciclo de vida, que são essas fases aqui, ou processo de gestão de projetos, você vai criar uma cópia exata aqui. Então, você vai ter a concepção, certo?
inicial. Ué, mas se aqui no processo modelado a solicitação é inicial, por que que lá no processo da ferramenta a gente colocou a concepção? Porque a solicitação, ela é um formulário inicial, entendeu? Então, a solicitação de fato é uma fase, mas ela não é demonstrada ali no processo, porque você precisa criar um formulário inicial para que depois desse formulário estar preenchido, aí sim você comece a trabalhar numa fase de concepção, que é isso aqui, entendeu? Então aqui você cria lá o que a gente definiu lá no formulário, que vai ter o nome do projeto, justificativa e área cliente, certo? Então, o nome do projeto vai ser texto curto. Você pode definir aqui se é obrigatório ou não. Nesse caso aqui eu vou deixar nada obrigatório só pra gente criar mais rápido, né? Aí vai ter a justificativa. A gente pode colocar texto longo. E área cliente. A área cliente, supondo que a gente vai colocar aqui uma seleção de lista, então você tem já estruturas pré-configuradas, né? Então você tem aqui, por exemplo, compras, financeiro, é, logística, RH, exemplo, né? E aí você vai lá e seleciona qual que é a área cliente. E supondo que isso aqui é um pré-requisito inicial. Então entenda que isso aqui, o fato de você precisar preencher esse formulário inicial, já é a fase de solicitação do seu projeto. E aí você foi lá, criou então o nome do projeto, sistema de recrutamento e seleção. Qual que é a justificativa? Conformidade de solicitação, abertura de vaga e fases posteriores, conforme manual X, que já tem um manual lá, por exemplo, para você fazer recrutamento e seleção, e a área cliente vai ser o RH. Então, o celular criou um novo card. Então, veja, ó, sistema de recrutamento e seleção caiu na fase de concepção. Mas você precisaria pré-estruturar todas as outras fases. Então, se a gente fosse simplesmente mostrar aqui no slide como que seria, teria a priorização, que é a próxima fase, certo? Então, você vem aqui só e muda o nome. Aí você vai adicionar uma nova fase aqui, que é planejamento. E aí você viu que ele foi criado no final, então você pode mover ele para a esquerda. Depois de planejamento, a gente tem execução. Depois de execução é a fase de encerramento. Eu vou mudar aqui o concluído. E a última fase são projetos encerrados. E aí eu posso criar também uma fase de ideias futuras, né, para projetos que passaram pela priorização e não foram selecionados. E aí eu vou definir isso aqui como fase final, assim como essa fase aqui, ó, encerramento, ela não é uma fase final. Então veja que ela está configurada como fase final porque o software ele mostra aqui que tem um checkzinho aqui, tá vendo? Então para eu mudar isso, simplesmente eu venho aqui nessa configuração, opções avançadas e tiro, definir como fase final e ela fica como uma fase normal do fluxo, tá? Então, encerramento, encerrados, isso sim é uma fase final. Então eu configuro dessa forma e pronto. Tá criado o meu ciclo de vida. Então veja que uma vez que o card está aqui em sistema de recrutamento e seleção, é o nome dele, que foi criado aqui na fase de concepção. Aí, se eu abro aqui, ó, eu posso configurar um mover cards, ou seja, ele na fase de concepção, para quais fases ele pode ir? Nesse caso, ele pode ir só para priorização. Então, aí eu crio
na fase de concepção, os pré-requisitos para que ele vá para a próxima fase. Nesse caso aqui, ó, a gente colocou o quê? Impacto financeiro, impacto qualitativo. Eu vou colocar aqui de uma forma simples, mas você pode configurar isso de uma forma mais sofisticada. Mas aqui eu vou colocar só impacto financeiro, texto longo. Aí eu posso colocar, por exemplo, resultado financeiro como moeda. Como campo de moeda. E impacto qualitativo. Então veja aqui, foi configurado aqui 3 campos, texto longo, moeda, e impacto qualitativo em texto longo também. E aí, uma vez que foi preenchido, aqui, já na fase de concepção, que ela tem essa finalidade, aí eu pego e mando ele para priorização. E ele está lá em priorização. E aí, a primeira coisa que eu vou sempre configurar é, de priorização, ele pode ir para qual fase? Então aqui, ó, ele já veio com um errinho, porque quando o card ele é criado, você viu que ele já vem numa pré-estrutura. E aí ele automaticamente permite que o card ele vá para a próxima fase e retorne para a anterior. No caso aqui a gente vai ajustar, então ele pode voltar para a concepção ou, né, por exemplo, caso você tenha, vamos voltar aqui, ó, ele pode voltar para a concepção. No caso ele estava aqui, como podendo ir para concepção e encerramento. Então eu vou desligar, ele não pode ir de priorização para encerramento. Ele pode voltar para concepção, caso algo da concepção esteja mal feito ou precise de um esclarecimento adicional. E também pode ir para planejamento, caso ele tenha sido aprovado, mas ele também pode ir para ideias futuras, entende? Então, se eu for lá e configuro dessa forma. E aí, o que você vai colocar aqui em concepção? Eu posso colocar uma seleção de única opção, ou seja, ele está aprovado, aprovação aqui eu vou chamar. Aprovado ou reprovado. E eu posso colocar vertical ou posso colocar horizontal, por exemplo. Vou deixar aqui horizontal que vai ocupando menos espaço. E aí, esse é o feedback, aprovado ou reprovado. E eu coloco aqui, por exemplo, um texto longo, como justificativa, ou melhor, considerações, aprovação. Eu vou lá e coloquei considerações sobre aprovação. Então, aprovei e coloquei as considerações e mandei para planejamento. E assim por diante, pessoal. Vocês vão configurando todo o seu ciclo de vida, tá vendo? Você clica aqui e aí você vê que ele vem aberto. Ah, mas e se eu quiser consultar o que foi feito em fases anteriores? Você pode vir aqui mostrar mais e ver o que foi inserido no card de fases anteriores. E você pode configurar para que elas sejam editáveis ou não, dependendo da fase. Então, dependendo da configuração, você pode colocar que é editável nessa fase, ou seja, só é editável quando ele está em priorização, ou não, ele pode ser editado em fases, mesmo, por exemplo, estando em planejamento, você pode editar o que está em priorização. E aí, veja, sempre configure mover cards primeiro, então aqui ele está em planejamento, ele deveria ir para encerramento? Não, ele deveria ir ou para execução, ou, por exemplo, para encerramento, caso você precise fazer um encerramento prematuro desse projeto, entende? Então aqui, ele faz sentido voltar? Aparentemente não, mas você pode flexibilizar aí dependendo da metodologia de gestão de projetos da sua empresa, tá? Então, a ideia era essa desse vídeo, mostrar para você que você pode configurar um ciclo de vida sem código e já colher vários benefícios disso. O exemplo que eu mostrei aqui foi no Pipefy, eu posso depois fazer outros conteúdos, comenta aí se você quer um conteúdo específico sobre como a gente pode configurar esse processo de ponta a ponta aqui, seguindo o Prince 2, mas a ideia inicial era falar sobre o ciclo de vida, mostrar como você configura isso e, inicialmente, quais são os principais parâmetros que você precisa saber para configurar e conseguir obter, por exemplo, um fluxo similar ao que a gente demonstrou aqui no Cipoc, tá? Então, se você seguir com diligência a necessidade de criar primeiro o fluxo com uma anotação de gestão de processos anterior à implantação da ferramenta, vai ser muito melhor, porque você não vai adquirir licença e ainda não ter uma visão do que vai precisar ser feito, você já vai ter o engajamento e aprovação das pessoas e os resultados
tendem a vir com muito mais fluidez, tá certo, pessoal? Então era sobre isso que eu queria falar com vocês. Obrigado se você ficou comigo nesse vídeo até agora. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo se você gostou e também me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre coloco conteúdo complementar. Tá joia, pessoal? Obrigado então mais uma vez. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.